De qual estado do Brasil você está me assistindo? Que horas são aí agora? E antes de qualquer coisa, o que você percebeu primeiro nessa fotografia? À primeira vista, essa imagem parece simples. Estamos olhando para uma fotografia tirada em 1912, em uma pequena cidade do interior da Inglaterra. Uma família posa em frente à própria casa. O pai está sentado ao centro. A mãe, levemente inclinada, segura a mão da filha mais nova. Dois filhos adolescentes estão de pé, um de cada lado. Tudo parece normal. A expressão deles é séria, como era comum na época. A casa ao fundo é simples, de madeira. O chão de terra indica uma vida modesta. Mas existe um detalhe que ninguém percebe de imediato. E quando você percebe, não dá mais para desver. Se você olhar com atenção para o lado esquerdo da fotografia, atrás do ombro do filho mais velho, existe algo que não se encaixa. Não é um erro de luz, não é sombra, não é falha da lente. É uma figura humana. Mas ninguém da família lembra de outra pessoa ali. E pior, ninguém daquela cidade reconheceu quem era essa pessoa. Vamos imaginar o zoom. A figura parece estar meio escondida, como se tivesse sido capturada sem querer. O rosto não está completamente visível, mas a postura é estranha demais para ser coincidência. Ela está muito próxima da família, próxima demais para alguém que passava por ali, e distante demais para alguém que fazia parte do retrato. Em 1912, fotografias familiares não eram comuns. Elas eram planejadas, caras e demoradas. As pessoas ficavam imóveis por vários segundos. Isso significa uma coisa importante. Ninguém entrava numa foto por acidente. Se aquela figura apareceu, ela ficou ali tempo suficiente para ser registrada. Segundo registros locais, a família se chamava Harrington. Eles viviam naquela casa havia mais de 12 anos. O pai, Thomas Harrington, afirmou algo perturbador quando viu a foto revelada. Tiramos essa fotografia apenas nós 5. Não havia mais ninguém no terreno. A mãe confirmou. Os filhos também, e o fotógrafo jurou que ninguém estava atrás deles no momento do clique. A primeira suspeita foi simples. Um vizinho curioso, mas isso caiu rápido, porque a casa mais próxima ficava a quase 200 metros dali, e nenhum morador relatou ter se aproximado. Além disso, porque alguém ficaria parado, imóvel, olhando para a câmera, sem ser convidado? Alguns tentaram explicar como dupla exposição, mas o fotógrafo usava placas novas, sem reaproveitamento, sem histórico de erro. E existe outro detalhe importante. A figura projeta sombra. Isso elimina falhas comuns da época. Anos depois, quando a imagem foi digitalizada, alguém percebeu algo assustador. A figura ao fundo não está olhando para a câmera. Ela está olhando para a criança mais nova da família. E isso conecta com um fato real. 3 meses após a foto ser tirada, a filha mais nova, Emily Harrington, morreu de forma súbita, sem doença conhecida, sem febre, sem aviso. Os médicos da época não souberam explicar. E aqui vem o detalhe mais pesado. A mãe afirmou que, dias antes da morte, a menina dizia: "O homem da casa fica me olhando à noite." Décadas depois, historiadores locais investigaram o terreno e descobriram algo enterrado atrás, exatamente do ponto onde a figura aparece na foto. Restos humanos, muito antigos, mais antigos do que a casa. Não existe confirmação oficial, mas existe uma teoria dominante. Antes da casa dos Harrington ser construída, aquele terreno pertencia a um homem solitário, acusado de crimes violentos no fim do século XIX. Ele desapareceu, nunca foi encontrado, até, talvez, essa fotografia. Porque não estamos falando de uma história inventada do nada. Estamos falando de uma foto real, um depoimento documentado, uma morte inexplicável e restos humanos encontrados no local, tudo conectado por uma única imagem. Volte mentalmente à fotografia. Agora que você sabe de tudo isso,
Repare como ninguém da família parece relaxado. Não há sorrisos, não há conforto. É como se todos sentissem que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o quê. Quantas fotos antigas parecem normais, até você olhar de novo. Quantas histórias ficaram presas em imagens, sem ninguém para contar. E se algumas fotografias não registram apenas o passado, mas algo que ainda estava ali. Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.